tarde, quase boa noite aos sobreviventes. Então, a gente vai chamar aqui ao palco o nosso último palestrante, que é o jornalista Fernando Jasper, e vai falar conosco sobre o tema jornalismo econômico. O Fernando atua na área de economia desde 2004, foi redator do site Agro Rural Commodities Agrícolas e trabalha há 10 anos na editoria de economia da Gazeta do Povo, cobrindo principalmente assuntos de energia, indústria e macroeconomia. O Fernando é formado pela Universidade Federal do Paraná e tem especialização em jornalismo literário. Ele já fez reportagens que conquistaram o prêmio Sangue Bom do jornalismo paranaense em 2007 e o prêmio Longevidade de jornalismo Bradesco Seguros em 2014. O Fernando também foi finalista do Prêmio Imprensa Embratel em 2007 e dos prêmios CNH Industrial de Jornalismo Econômico e Sistema FIEP de Jornalismo, ambos no ano passado. Em 2011, o Fernando foi indicado ao Prêmio de Jornalista Econômico do Ano, oferecido pelo Conselho Regional de Economia do Paraná. Então, seja bem-vindo, Fernando. Olá, gente, boa noite. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença, porque quem ficou aqui até agora para ver alguém falar de jornalismo econômico mora no meu coração. Foi muito legal da parte de vocês. Aí outro aviso que eu tenho é que minha voz está meio problemática, então ela, provavelmente ao longo da apresentação ela vai diminuindo, mas eu acho que eu consigo chegar até o final. Aqui eu trouxe, até mais para me orientar, assim, para eu lembrar o que eu tenho que falar, vários PDFs da nossa versão impressa de matérias que eu fiz nos últimos anos, que na verdade assim, é para explicar um pouquinho o trabalho que a gente faz na Gazeta, quando a gente tenta fugir um pouquinho da agenda econômica do dia a dia. Porque a agenda econômica, talvez, de todo jornalismo seja mais frequente, todo dia tem alguma coisa saindo, ou a inflação, ou a produção industrial, inúmeros indicadores, e se a gente ficar preso ali é só divulgar isso. Produção subiu, desemprego caiu, ou vice-versa. Fica maçante até para a gente mesmo que trabalha com isso. Então, a gente, quando consegue, quando tem tempo, a gente busca fazer matérias especiais e tentando explorar de outras maneiras os mesmos dados que estão à nossa disposição. Então, essa primeira reportagem, que ali no Flex, no motor Flex, o etanol rende 32% menos que a gasolina. Tem um levantamento anual publicado pelo Inmetro, que eles testam cerca de 300 veículos em laboratório e apresentam os dados de consumo de combustíveis, emissão de poluentes, e esses dados assim, estão numa tabela enorme e você consegue checar um monte de coisa lá. Nossa curiosidade foi: quanto que rende o álcool em relação à gasolina? O senso comum diz que é 70%. Então tem aquela continha, se o preço do álcool tiver até 70% do preço da gasolina, vale a pena usar o álcool. Só que a gente fazendo a conta e vendo ao longo de vários anos, a gente chegou à conclusão que o álcool rende menos que isso na média. Ele rende 32% menos que a gasolina, em vez de 30% menos. A ideia dessa matéria era fazer um serviço ao leitor, porque ali ela ensina como fazer esse cálculo, e no site também a gente criou uma ferramenta, que é a calculadora do combustível, pegando os dados de todos os carros da pesquisa, para que a pessoa soubesse, no carro dela, desde que ele fosse fabricado a partir de 2009, qual que era o consumo do carro dela, porque esse 32% é uma média. Então, alguns veículos o etanol rende ainda menos, ou às vezes rende mais. Para alguns ele rende o equivalente a 75% da gasolina. Então, isso na hora de você abastecer o seu carro pode fazer bastante diferença. Alguns reais ou muitos reais ali, se você abastece várias vezes por mês. Então, a ideia era prestar um serviço ao leitor. Então, isso é um pouco o jornalismo de dados. Você pega dados que estão à disposição, dados que são públicos, às vezes não são, e trabalha eles de uma maneira primeiro, tentar descobrir alguma coisa diferente, depois tentar prestar um serviço ao leitor. Então essa é a página do impresso, mas a gente tinha, ali no cantinho a gente mostra ali que tem um aplicativo, O aplicativo faz a conta por você, que é o que tem no site, tem até hoje.
Essa matéria, se eu não me engano, foi feita no ano passado, ou retrasado, e a gente, todo ano que sai pesquisa, a gente realimenta com os dados mais novos dos veículos fabricados naquele ano. Essa também é uma matéria, essa matéria é bem recente, saiu na segunda-feira, que a gente conseguiu, depois de muita insistência, o governo do estado mandou para a gente os dados sobre um programa de incentivos fiscais chamado Paraná Competitivo. Nesse programa, basicamente, o governo deixa a empresa, libera ela de pagar o ICMS por um bom tempo. Ela começa a pagar dali a 2, 3, 4, até 8 anos depois. A gente sabe que a gente, contribuinte, continua pagando os impostos todo dia, não tem direito a postergar isso, né? Mas as empresas têm. Então a gente queria saber o que está acontecendo, né, com esse programa. E aí a gente, pegando aquela tabela, uma tabela em PDF, jogou no Excel, corrigiu o que tinha que corrigir, estava cheio de problemas, checou muitas coisas que tinha que checar. E aí a gente chegou à conclusão, bom, ali eu coloco, né, Grande Curitiba e Campos Gerais levam 90% do Paraná Competitivo. Na matéria a gente mostra, essas duas regiões, elas respondem por 51% da geração de riquezas do Paraná. Então, quer dizer, de todo o nosso PIB, de tudo que a gente produz, mais ou menos metade é nessas duas regiões. Mas elas levaram 90% do Paraná Competitivo. Então, quer dizer, esse programa, a nossa conclusão, pelo menos, ele está ajudando a concentrar renda no Estado. O nosso Estado tem problemas bem importantes de distribuição de renda, é um Estado que não é pobre, só que a riqueza é muito concentrada. E a conclusão que a gente chegou é que ela pode ficar mais concentrada. Se quase todas as novas empresas participam desse programa, tem um longo prazo para pagar o ICMS, coisa que nenhum cidadão comum tem. E aí acontece isso, quer dizer, será que está certo? E aí a gente preparou, ali tem o infográfico do impresso, mas no site esses 3 mapas do Paraná que aparecem ali são interativos. Então você passa o mouse ali, você vê a cidade, quantos investimentos, né, quantos empreendimentos ganharam benefício ali, quantos milhões de reais seriam investidos, segundo as empresas, e quantos empregos aquilo ia gerar. E no site a gente também colocou, para curiosidade do leitor, eu lembro de ter insistido nisso, colocou a lista inteira, 203 empreendimentos, para que cada pessoa pudesse consultar lá na sua cidade, se tivesse curiosidade, quem que está investindo aqui nesse programa, quantos empregos que está gerando. E a minha ideia era justamente que, sei lá, que quem chegasse ali e visse algum problema, ligasse para a gente e avisasse. E aconteceu, esses dias uma leitora de Francisco Beltrão, ela ligou porque ela achou muito estranhos os dados lá da cidade dela, a geração de empregos que o governo divulga, que ele usa em sua publicidade, parecia estar superestimada, era um número muito alto. E a gente agora vai partir para... olhando os dados, parece estar muito alto mesmo, e agora a gente vai para uma segunda reportagem. A gente vai buscar ver até que ponto isso está superestimado. Porque é muito interessante para o governo chegar e falar, olha, nosso programa gerou 100 mil empregos. Ah, mas gerou mesmo? Tem uns empregos que estão lá que já existiam. Então, quer dizer, às vezes ele pode ter gerado só 60 mil, 70 mil, 50, a gente não sabe. Como é incentivo fiscal, como é dinheiro que o governo está abrindo mão, então acho que é importante a gente ir atrás disso. Essas 2 primeiras matérias que eu mostrei são matérias feitas com base em dados, basicamente, né? A gente pega dados públicos, cruza e tal. Essa tem um pouco disso, mas eu vou falar de matérias que a gente busca mostrar o que está acontecendo. Isso era um dos mantras lá da Gazeta durante algum tempo, eu achava bacana. O que está acontecendo, não só o que já aconteceu, a produção caiu, né, que fenômenos estão em andamento. Então essa é uma matéria desse ano, a gente, em vez de ficar só na caderneta de poupança, que é o que sai todo mês, bem fácil de checar, o brasileiro tirou tanto da poupança, colocou tanto, a gente foi ver os outros investimentos financeiros, renda fixa, CDB, ações, tesouro direto, para ver, será que ele estava tirando esse dinheiro da poupança só para gastar ou para pagar dívidas, ou será que ele estava colocando em outro lugar esse dinheiro, em outros investimentos? Então a gente levantou, foram 6 ou 7 investimentos diferentes, e a gente chegou à conclusão que, sim, na maior parte dos casos esse dinheiro está saindo da poupança e não está entrando em nenhum outro investimento. Um investimento, sei lá, que dê mais retorno, da poupança é ridículo. Então isso quer dizer, o brasileiro, né, a gente colocou, quebrou o cofrinho, porque tudo indica que realmente esse ano está mais difícil e a poupança que estava crescendo tanto nos últimos anos está caindo porque as pessoas estão tirando o dinheiro que está aplicado para poder pagar a dívida
em muitos casos para sobreviver. O desemprego está aumentando, como a gente sabe. Então, né, foi um uso de jornalismo de dados para tentar mostrar o que está acontecendo. Claro, ali a gente mostrou dados do primeiro semestre. Era, sei lá, a gente estava em julho, mostrou até o mês anterior, mas era um fenômeno que vinha se repetindo mês a mês, então a gente considerava algo que está acontecendo ainda, está em andamento. Isso aqui não sai na agenda, não sai em agências, isso você não vai ter um release chegando te avisando isso, você tem que ir atrás e fazer. E esse também é a mesma coisa. Todo mês o governo divulga o saldo do emprego, está caindo, todo mês cai um pouquinho, né, com a crise. Mas se você se cadastrar num sistema que tem lá no site do Ministério do Trabalho, você consegue ter acesso ao que eles chamam de microdados do CAGED, divididos por cidade, por faixa etária, por tudo. Assim, você consegue, você só não consegue saber em que empresa o cara foi empregado ou demitido. E a partir daí a gente foi buscar tenta buscar diferentes recortes, e nesse a gente foi ver, pô, e como é que está o emprego de quem tem ensino superior, de quem tem diploma? Porque os primeiros demitidos são as pessoas ali que têm os salários mais baixos, menor escolaridade, e a gente concluiu, naquele mês que a gente publicou essa reportagem, pela primeira vez tinham sido demitidas, né? Quer dizer, houve mais demissões que contratações de pessoas com ensino superior. O que é um problema bem grande, porque eles são o último nível de escolaridade que começa a ser demitido. E foi ali que a gente concluiu, bom, a crise está bastante séria mesmo. Se chegou nessas pessoas, se as empresas estão demitindo o topo da cadeia, vamos dizer assim, é porque elas já não têm outras alternativas. A gente foi dando continuidade a isso, tanto até num dos primeiros, aliás, nesse anterior, aqui embaixo, o país demite 18 mil pessoas com curso superior em junho. Era o mês seguinte já, então o primeiro mês era maio, quando a gente fez a matéria, aí no mês seguinte a gente foi chegar, está acontecendo ainda? Será que foi um ponto fora da curva? Será que foi por acaso? E não, continua acontecendo. Então a gente, claro, não vai fazer de novo uma matéria enorme, mas a gente dá continuidade à cobertura. Essa matéria aqui é do fim de novembro, se não me engano, novembro do ano passado. Não é o que está acontecendo, é aquilo que a gente supõe que vai acontecer ou que pode acontecer em breve na economia. Porque agora a gente fala, né, o imposto subiu, o governo quer subir mais isso e tal. Naquela época, lá no fim do ano passado, logo depois da reeleição da presidente Dilma, essa era uma conversa preliminar ainda. Vai subir impostos. O governo dizia que ia subir um ou outro, mas que era coisa pouca, assim, que não teria tanto problema. E já naquela época a gente contou ali que, ouvindo especialistas, e até a própria contabilidade, analisando a contabilidade do governo, a gente colocou, né, a gente arriscou, né, bom, aumento de impostos será inevitável, como de fato foi. E o curioso é que muitos impostos que a gente apontou ali, que eram fáceis de subir, porque não precisa passar pelo Congresso, pelo Eduardo Cunha, pelo Renan Calheiros, eles não subiram ainda, o governo parece ter tentado mais difícil. Mas, enfim, até que ali embaixo a gente fala, tributaristas apostam em alta do IOF, taxa de importação, o governo subiu um pouquinho, um deles, mas sem muito efeito. Então, quer dizer, o quadro era até pior do que aquele que a gente colocava. E tem um box, aí deve estar difícil de enxergar, mas um deles fala ali, nota de crédito, que o déficit do governo, né, o governo está no vermelho, poderia gerar o rebaixamento da nota de crédito do Brasil. E aconteceu, né, o Brasil foi rebaixado aí, algumas semanas atrás, por reiterados problemas, né? Não foi uma decisão assim que veio do nada, né? Ninguém gosta de agência de risco, elas erram bastante, mas ali parecia claro que tinha algum problema. Essa também é do fim do ano passado. Deixa eu pegar aqui a minha colinha que eu consigo ler, porque tem um trecho que é curioso dessa matéria, que a gente não faz previsão, a gente erra bastante também. A gente alerta o que pode acontecer, né? A nossa missão é isso que esse tipo de material, o que pode acontecer? A gente tem que arriscar, senão a gente fica só dependendo da agência. Então eu tenho aqui, acho que eu imprimi, tem umas frases dessa matéria que eu acho muito curiosas. Só um instante. Eu ainda sou uma vítima do jornalismo impresso no papel.
Então, bom, que era mais um ano difícil, a gente acertou, mas como será, né? Então a gente começa assim, inflação quase no teto, dólar mais caro, juros em alta e crescimento econômico próximo de zero. Foi o que tivemos em 2014 e é o que nos espera em 2015. Bom, inflação quase no teto, errado, ela superou o teto, está muito mais alta. A inflação está em quase 10% e a meta do Banco Central é de 4,5%. E o teto da meta é 6,5%. Então, quer dizer, como todo mundo sabe, a inflação está muito alta. Dólar mais caro, ok, juros em alta também, crescimento econômico próximo de zero. Quem diria, né? Hoje seria ótimo a gente ter crescimento econômico próximo de zero, porque aí a gente estaria, pelo menos, empatando, a gente está perdendo. O crescimento econômico, agora as previsões são de uma queda perto de 3%. E, claro, 3% é só um número, né? A gente vê o pior, ele acontece no desemprego, como a gente já mostrou. E aqui a gente destacava ali, tem uma palavrinha ali, pessimismo, que o cara mais pessimista que a gente ouviu previa uma alta de 0,3% do PIB, taxa de juros chegando a 12,5%, já passou bastante disso. Então, quer dizer, as coisas vão mudando também. A gente também erra bastante. A gente acertou, talvez, a gente, né? Os economistas, a gente apostou no que eles estavam falando. A gente talvez tenha acertado um pouco a direção, mas errou na dose das coisas. Mas, assim, são matérias importantes para mostrar. O governo, ele disse que não era possível imaginar que teríamos uma crise, o quadro não parecia tão grave, mas, assim, quem acompanhava a economia, ouvia as economias, sabiam que isso o quadro estava piorando bastante, fazia bastante tempo. Essa também é o que pode acontecer no futuro, nesse caso no futuro próximo. Rombo no orçamento põe o Brasil na zona de rebaixamento. O governo enviou lá uma proposta de orçamento do ano que vem com déficit, né? Mas o que isso importa, né? O governo vai gastar mais do que arrecada, como faz todo ano, né? Só que esse foi um recado muito ruim, e aí o Brasil perdeu o grau de investimento. Na semana seguinte, por acaso, assim, ninguém esperava que fosse na semana seguinte, ninguém mesmo, nenhum dos nós entrevistados, mas aconteceu. E aí o que acontece, né? O dólar subiu para onde foi, e só o dólar subindo desse jeito já causa um monte de problemas, né? Que vão da inflação, explosão de dívidas, a gente não viaja mais para o exterior, os produtos importados ficam mais caros e por aí vai. Essa é uma matéria, não exatamente do que vai acontecer, mas é mais um debate. Né, a tesoura do governo Perrot, né? A gente sempre fala que o governo pode cortar mais e mais e mais. De fato, ele pode e deve, mas tem muito gasto obrigatório, que ele não tem como cortar, a não ser que se mude a lei. São todos gastos bem impopulares de se cortar. Benefícios da Previdência, benefícios sociais e por aí vai. O fato é, se o governo quiser ajustar suas contas, ele vai ter que rever isso. Ou senão ele vai ficar aumentando impostos, como tem feito. Ou ele não consegue nenhuma coisa nem outra, que é o que parece que está acontecendo. E a economia vai piorando um pouquinho a cada dia. Esse é um tipo de matéria que a gente olha o futuro, mas o futuro mais distante, não o futuro próximo. Essa matéria é de 2009. Era pouco depois do Brasil ter conquistado, do Rio de Janeiro ter conquistado a Olimpíada. O Brasil fazia uns anos que tinha conquistado a Copa, né, o direito de sediar a Copa. Tinha descoberto o pré-sal, tinha recebido o grau de investimento. E a gente fala ali, né, isso é uma coisa bacana, né, eram muitas notícias positivas. E a matéria buscava mostrar como é que a gente poderia aproveitar isso. Infelizmente, a gente vê hoje que não aproveitou muito bem o que poderia fazer. Até só ver uns títulos da sequência da matéria. Lá em cima, pré-sal pode estimular avanço ou desperdício. Então, hoje o pré-sal, né, quer dizer, isso na questão dos royalties, que ainda não foi bem definido. Olha lá, estouro de gastos do PAN serve de lição. Mas é uma lição que a gente não aprendeu, porque a gente continuou gastando horrores, a gente está pagando a conta, vai pagar até não sei quando a conta dos gastos públicos para a Copa do Mundo, por exemplo. E o Rio de Janeiro também vai pagar os gastos dele por muito tempo. Essa também é uma matéria, foi feita em 2012, faltando 10 anos para os 200 anos da independência do Brasil. E também a gente buscava mostrar resoluções para um feliz bicentenário, né? Também, com base em artigos, entrevistas, tal, o que o Brasil... São sugestões, né? Quem somos nós para dizer o que fazer? Mas a gente ouve os especialistas de diferentes correntes e busca mostrar
o que a gente precisa fazer para melhorar e para ter um feliz bicentenário. Então a gente reuniu em 5 pontos ali, melhorar a educação básica, que é uma luta ainda, não sei se a nossa pátria educadora vai fazer isso tão cedo, a gente troca de ministro por conveniência. Limitar o gasto público, a gente não consegue, a gente só gasta cada vez mais. Investir mais também, porque não estamos conseguindo porque não sobra dinheiro. Pesquisar e inovar. Libertar o empreendedor. Nessa questão do empreendedorismo, até acho que a gente tem melhorado um pouco, assim, tirando um pouco das amarras, mas elas ainda são muito grandes. E essa matéria aqui olha para o futuro bem distante mesmo, assim, lá para frente. Esse bônus tirado pela janela é o bônus demográfico, é uma transição que a gente está passando, que a gente tem nossa maioria da população em idade produtiva hoje, e é a população que pode ajudar o Brasil a crescer, enfim. Porque a partir de um momento, o gráfico mostra lá, aquele gráfico que está lá em cima, aquela linha lá em cima, chega um ápice e depois ela vai começar a cair. A gente vai ter menos pessoas em idade produtiva, menos gente contribuindo para a Previdência e vai ter mais pessoas aposentadas. Então, se a gente tem menos gente contribuindo, mais gente recebendo aposentadoria, como é que vai fechar essa conta? Ela já não fecha, na verdade, né? A Previdência tem um rombo que nesse ano vai chegar a 122 bilhões de reais, mais ou menos 125, algo assim. Quer dizer, a gente já está pegando dinheiro emprestado e a gente paga juros, aqueles juros cavalares para isso. Então, quer dizer, a matéria de certa forma mostrava como isso, quais eram as consequências disso. Até fala ali, né, 1 em cada 5 jovens está ocioso, tem uma matéria auxiliar ali. Hoje esse número cresceu, infelizmente, então quer dizer, a gente tem muita gente em idade produtiva, mas nem todas elas estão trabalhando, então nem todo mundo está contribuindo, enfim. Aí essa matéria até foi citada ali, né, o Bradesco tem um prêmio de jornalismo que fala de longevidade, essa matéria acabou premiada no ano passado, foi uma matéria publicada ao longo de 4 fins de semana, então ela abordava aqui a Previdência, o que ia acontecer com a Previdência. Esse casal aqui, né, era um casal que é uma exceção, eles investem, eles guardam muito dinheiro poupado para pensar no futuro, para não depender só do INSS, né, que, como eu disse, está numa situação complicada. Aí essa aqui é uma boa notícia, onde os velhos vão ter vez, porque com menos gente trabalhando, menos gente jovem, aliás, no mercado, as empresas não vão mais poder dispensar os mais experientes assim, sem mais nem menos. Senão elas não vão ter com quem contar. Isso a gente supondo, claro, que nossa economia vai crescer, vai depender dessas pessoas, é o que a gente espera. Aqui, aposentadoria em risco, aliás, a primeira falava do bônus demográfico, né, essa transição. Aqui sim, aposentadoria em risco. E aqui a questão da saúde, né, um futuro que inspira cuidados. Então a gente tratou de 4 temas, tem infinitos temas essa questão do envelhecimento da população. É um assunto muito bacana, muito legal, porque, quer dizer, o Brasil, daqui a algumas décadas, 2 ou 3, vai chegar num perfil etário de país desenvolvido, como os países da Europa, são países velhos, população idosa, né, bem grande, e a gente precisa se preparar para isso. Então a matéria buscava mostrar todos esses desafios, seja da parte do governo, seja da parte das pessoas mesmo. Então eu falei ali das matérias que a gente conta o que está acontecendo, o que vai acontecer no futuro próximo, o que vai acontecer no futuro distante, né, o que pode acontecer. Aí tem o tipo de matéria mais legal de todos, que é o que a gente tem que se esforçar muito para fazer, para encontrar, que é a matéria de virar a chave. Né, a gente fica falando de crise, né, nesse momento. Ou às vezes, quando está crescendo, né, a gente fala só de crescimento. E a matéria de virar a chave é aquela que a gente tem que olhar para o outro lado. Peraí, mas está tudo caindo, mas será que tem alguém que está crescendo? Então essa matéria era para tentar mostrar o que a indústria, as indústrias do Paraná que ainda estavam crescendo, algumas empresas, qual que era o segredo delas? A gente falou com 8 empresas, e aí, claro, você liga, para falar com 8 empresas, você liga para 20 ou mais, você tem que arriscar, né? Você liga para umas empresas que você acha que podem estar crescendo e não estão crescendo. Você liga para outras que você sabe que estão crescendo, mas elas não te dão entrevista porque não gostam ou algo assim. É sempre um desafio. Mas esse é o tipo de matéria que eu acho que o jornalismo econômico mais tem que buscar, que é a matéria que gira a chave.
olhar para o outro lado, sair da mesmice um pouco, parar de falar sempre o mesmo discurso e buscar algo diferente. E aqui, para encerrar, eu estou colocando algumas matérias que... Assim, economia é um tema, a gente sabe que é pesado, ele é árido, se a gente não trabalhar direito, e eu não estou dizendo que essas matérias fizeram isso à perfeição, pelo contrário, elas têm sérios problemas, assim, a gente ainda se bate para chegar numa linguagem mais simples, mas, enfim, a economia também tem outras coisas interessantes, você pode contar histórias, e é uma coisa muito bacana, assim, quando a gente consegue fazer isso, quando tem tempo para fazer isso. Então, os intrépidos paranaenses em questão aqui, essa matéria de 2008, ela é uma matéria que fala de demografia, de mudança, de pessoas que mudaram de estado. Aí foi feito com base em dados, e depois a gente saiu a campo, porque assim, nos estados de Mato Grosso do Sul e Rondônia, fora os locais desses estados, o que mais tem lá é paranaense. A segunda população, por local de nascimento, é paranaense. Os paranaenses são muitos em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E, claro, tem uma história por trás disso, e a gente foi atrás dessa história para contar o exemplo de algumas pessoas, que foram para lá, tipo, às vezes sem ter nada, e arriscaram sua vida, né? Eles foram para lá quando o Mato Grosso era muito mais mato do que é hoje. Assim. E, enfim, e aí a gente entrevistou para essa matéria, fomos nesses estados, aliás, fomos em 2 estados, em Mato Grosso e Rondônia, Mato Grosso do Sul não. E a gente falou com muita gente, né? E sai um pouquinho aqui, a gente tem que cortar no final, uma coisa mais triste, mas nem tudo cabe, né, no jornalismo impresso, aliás, o jornalismo impresso cabe menos agora. E a Raquel até bem contou que agora a gente tem espaço para isso online. É um lugar que a gente consegue aproveitar isso melhor. Lá em cima não dá para ver, né? Hidrelétricas, novo ciclo. É outra matéria também, que o Paraná é o maior gerador de energia do Brasil, por causa de Itaipu e de outras usinas que estão aqui. E isso teve um custo tremendo para as pessoas que moravam perto dessas usinas, que tiveram que deixar suas casas, tem os benefícios, tem os custos, e essa matéria buscava contar isso. É uma matéria de 2008 também. Então a gente fala de aspectos positivos, mas tem os negativos também, né? Por exemplo, sem catarata, sem usina e sem futuro. Muito resumidamente, aquilo ali é a história da cidade de Guaíra. Que Guaíra tinha 7 quedas, aí foram alagadas para fazer Itaipu. Ela tinha um projeto de hidrelétrica que começou, que poderia gerar algum recurso, algum imposto, e foi abandonada. E, bom, na época a gente dizia assim, né, sem futuro. Sem futuro é como eles se viram ao perder, né, uma atração turística, ao perder uma possibilidade de ganho econômico. Na tristeza de quem vê sua terra virar lago. E aqui esse senhor sem camisa, um Messias sem luz. O nome dele é Messias, ele mora em Foz do Iguaçu, na beira do Rio Paraná, a mais ou menos, eu acho que ele devia morar, uns 3 quilômetros no máximo da usina de Itaipu. E ele não tinha luz na casa dele, no barraco em que ele morava, na verdade. Então, assim, é uma questão, né, o governo, as empresas, enfim, a gente gosta de dizer que energia é progresso e tudo mais, mas ele não chega para todos, né? Mesmo para quem mora do lado da usina, você pode não ter isso. E por último, outra matéria de histórias que a gente explora de outra maneira, histórias já conhecidas, é essa dos bichos do Paraná, que a gente fez em 2013. O Paraná é o maior produtor de seda do Brasil, e a seda do Paraná é considerada a melhor seda do mundo. Por uma série de características, da forma como os nossos produtores criam um bichinho, enfim. E aí a gente foi lá na região, que é o noroeste do estado, contar como é que é feita essa seda. Então, quer dizer, é uma história, né? Tem a ver com economia, mas você vai lá, ouve pessoas, claro, isso exige verba, isso exige tempo, são coisas que vão ficando escassas no jornalismo. Mas, assim, à medida do possível, a gente vai fazendo. Gente, era isso. Quem tiver perguntas, enfim, fique à vontade. Legal, Fernando, obrigado. Nós temos 2 perguntas
Então, a primeira pergunta é a seguinte: gostaria de saber sobre o uso de elementos gráficos nas matérias. Se há uma preocupação primordial com esse tipo de aspecto, ou se ainda é secundário nas matérias aprofundadas como essas que você faz. Então, acho que você poderia aproveitar para também falar sobre o processo de elaboração de um infográfico, como que isso é pensado e executado. Os elementos gráficos, sejam eles, não sei se aqui a gente está falando só de infográfico ou de foto também, eles são bem importantes. Acho que os dois, elementos gráficos de maneira geral. Perfeito. Eles são muito importantes. Eu sou um viciado em infográfico, eu sempre peço e tal, a gente tenta deixá-lo mais apresentável, e isso parte muito do repórter, nem tanto da equipe de infografia, não. O repórter tem que levar dados que possam virar algo legal, e na conversa com os nossos infografistas fazer um bom trabalho. E a gente tem infografistas muito bons lá na Gazeta, né? Até na apresentação anterior da Raquel. Eles ganham prêmios, enfim, aquele erva mate feito pelo Leandro, eles sabem bem o que fazer, cabe aos repórteres também levar essas informações lá. Como eu trabalhei em economia, me acostumei com isso, eu aprendi a usar mais ou menos o Excel, eu sempre acabo chegando a informações que possam gerar infográficos. Deixa eu até voltar um pouco aqui. Então é uma preocupação, sim. Nem sempre a gente consegue fazê-los ficar da melhor forma. Aquele lá de cima do Paraná mostra, as bolinhas são proporcionais ao tamanho da usina. Busca mostrar como tem, lá no canto aquela esfera enorme, lá, aquele círculo enorme em Itaipu, que é metade nossa. Às vezes fica melhor, pior, mas é uma preocupação. Da minha parte é uma preocupação bem grande. Nem sempre a gente consegue chegar a um negócio bacana, ou por questão de tempo, tempo do infografista, enfim. Mas é uma busca importante, sim. Eu acho que a gente tem muito que evoluir nisso, mas, por exemplo, claro, está difícil de ver aí, né? Mas esse gráfico que ele mostra ali ao longo das décadas, o crescimento da população, e tem alguns pequenos comentários ali. Eu particularmente gosto dele, ele abria a série, o infográfico estava antes mesmo da matéria ali, né? E era uma preocupação bem grande da gente. Da minha parte, pelo menos, assim, muita gente não gosta de pedir infográfico, não gosta de fazer, enfim. Mas eu acho que é importante. Das fotos, a mesma coisa, né? Quer dizer, eu escolhi algumas matérias, essas últimas ali, por exemplo, vocês podem ver, né? Quando a gente tem condição de viajar e de fazer foto, você vai lá e ocupa a página com ela. Ou seja, sei lá, nem que seja elemento gráfico assim para falar da sorte, né, do destino, as cartas aí do tarô, se eu não me engano. Então, quando a gente tem essas matérias mais planejadas, a gente tem condição de fazer isso, sim, e é uma preocupação. Legal. Um outro aspecto, Fernando, que eu acho interessante falar é que a popularização desse formato de notícias apresentadas em lista, mais ou menos como o BuzzFeed faz, acabou se refletindo diretamente nas redações grandes, inclusive na Gazeta do Povo. Sim. E gerou uma experiência complementar e diferente a essa, né, de grandes reportagens. Exatamente. Então, gostaria que você falasse sobre esse aprendizado, sobre os resultados que esse tipo de estratégia tem trazido em termos de audiência. Claro. Essas reportagens demandam muito tempo, muito trabalho, mas elas não necessariamente se refletem, né? Essas aqui se refletem numa audiência descomunal. E as listas, né, como do BuzzFeed, por exemplo, elas, quando bem feitas, quando tem um título bolado, elas às vezes consomem um tempo mínimo para se fazer, e elas têm uma ótima audiência. Por quê? Porque a lista ela resume, né? Quer dizer, até não sei se eu consigo... Aqui tem acesso à internet, né? Eu posso mostrar eventualmente uma listinha que a gente fez. Elas têm um resultado... A gente consegue medir a audiência lá, né? A gente tem ferramenta para isso. Durante muito tempo os repórteres não tinham acesso a isso, que é um absurdo, mas agora a gente tem bem fácil e consegue ver o resultado. Então a gente tem feito com bastante frequência. Por exemplo, deixa eu tentar lembrar agora... Esses tempos a gente fez uma listinha que era de memória, tipo 3 montadoras que o Paraná já teve e 4 sonhos elétricos. Que era, enfim, a história de 7 empresas, algumas deram certo, outras deram errado, que ninguém conhecia. Então, uma memória, assim, também, tem uma boa audiência. Ou 5 virando a chave.
5 indústrias que ainda crescem, né? Isso bem depois daquela reportagem que foi feita no ano passado. O resultado em termos de audiência é bem grande e é curioso, porque ele é inversamente proporcional ao tempo que a gente leva fazendo, né? A gente demora muito tempo para fazer uma reportagem como essa, e uma reportagem de lista, quando você tem os dados preparados, quando você sabe o que vai fazer, é bem rápido de fazer e tem um resultado bastante grande e a gente vai se acostumando com isso. A Gazeta do Povo durante muito tempo não teve essa cultura. Não sei até se você lembra de algum, Renan, se quiser consultar. Eu vou tentar localizar essas que você mencionou. 5 indústrias? Que ainda crescem. Acho que é isso, é alguma coisa assim. É uma lista, assim, bizonhamente simples. Ela deve ter exigido para chegar aos dados, sei lá. Tem uma parecida ali, ó, 5 áreas do comércio que ainda crescem. É quase essa segunda da lista. É quase a mesma coisa. Também, tentar mostrar assim, olha, tá caindo, tá uma desgraça e tal. É uma listinha bem simples, assim, a gente preparou ali ela não tem nenhum elemento gráfico impressionante. Às vezes a gente faz com slideshow e dá um ótimo resultado, tanto que está aparecendo ali, aparece bem ali. Então ali tem, ó, a gente pegou, o que ainda está crescendo, né? Equipamentos, materiais para escritório, informática e comunicação, ativos farmacêuticos. Tempo médio, Fernando, para levantar esses dados e escrever uma matéria assim? Bom, nesse caso eu sabia a fonte dos dados já. O IBGE divulga a pesquisa todo mês, a gente publica lá, comércio foi assim, foi assado. Então assim, para eu pegar o dado, escrever, colocar no formatinho rapidinho ali, um formato bastante simples. Sei lá, deve ter demorado uns 20 minutos do meu dia para fazer isso e teve uma bela audiência, né? Não existe outra matéria que você demore 20 minutos para fazer. Mas, claro, isso você sabendo a origem dos dados, né? Essa aqui, né? Exatamente. Aí essa tinha um slideshow lá, é uma opção, assim, coloca o slideshow e a informação aparece logo abaixo. Minerais não metálicos, cimento, Aí essa demorou mais, porque essa eu tive que pegar as fotos. Mas também é rápido de fazer. A gente, claro, se sente meio assim, puxa, né, mas aquilo que dá tanto trabalho, né, a audiência às vezes é menor do que isso. Mas querendo ou não, a gente tem que chegar aonde o leitor quer, né? Tem que oferecer, eu acho, na minha opinião, os 2 tipos de coisa. Você faz uma matéria dessas, mas junto dela coloca um link que chame para alguma matéria mais aprofundada, alguma matéria de fundo, alguma matéria que explique o que está acontecendo. Esse é o grande desafio nosso. Legal. Então, uma questão final, Fernando, que eu acho que diz respeito tanto a jornalismo econômico e tangencia bem aí a disciplina da professora Criselli, que é o jornalismo de dados. Que dicas você dá para os estudantes nesse trabalho de prospecção de pauta, que é um exercício recorrente ao longo do curso e mais tarde vai ser ao longo da carreira também, quando eles estão diante de dados? Por exemplo, você já deu algumas pistas, né? Falando que quando há uma infinitude ou um número vasto de informações, você busca sempre aplicar um recorte. Então, de que maneira, por exemplo, você consegue tornar atraente a divulgação de um dado que acontece todo mês? Por exemplo, taxa de desemprego, geração de emprego. Como que você faz? Perfeito. Aí o que a gente faz aí, além do, né, chega um release, ou chega a notícia de agência, ao longo do tempo, eu estou lá há 10 anos, então eu meio que aprendi isso por inércia, né? Com o tempo você descobre que o setor público ele tem algumas bases de dados bem interessantes, informadas, assim, por exemplo, no caso do emprego tem o CAGED, você pede o acesso lá e você tem acesso aos microdados. Nesses microdados você forma tabelas do jeito que você quiser. Você preenche um formulário, não, eu quero saber do emprego no Paraná, conforme o município. Então ele vai listar lá todos os municípios, e dentro desses municípios eu quero saber se foi gerado ou, né, se pessoas foram demitidas, se gerou emprego, por faixa etária. E aí você vai desdobrando. Então, basicamente, é conhecer, ir atrás das bases de dados, que elas existem assim, falando de cabeça. Tem para produção industrial, para comércio, para desemprego, para comércio exterior, tem para tudo. Assim, o IBGE, o Ministério do Trabalho, o Ministério do Desenvolvimento, tem muita coisa pública ali. Então você, na verdade, tem que ir testando hipóteses também. A partir
desse levantamento, ele não vai te dizer de saída que o emprego de nível superior está diminuindo. Você tem uma hipótese, você acha que, poxa, será que chegou lá? E aí você vai lá e testa essa hipótese, você distribui, eu quero ver esses dados por escolaridade. E aí você chega, enfim, então é muito explorar também esses dados públicos e isso exige muito você colocar isso no Excel ou em outras ferramentas que te ajudem a... Antigamente eu fazia ali na mão, né? Eu ficava calculando ali as porcentagens na mão, na calculadora e tal, anotava. Aí tinha que fazer aquilo milhares de vezes, sei lá, daí eu tomei vergonha, fui aprender a mexer no Excel. E aí, o que demorava, sei lá, demorava 1 hora para fazer, você faz em 1 minuto arrastando uma fórmula lá e aplicando para todos, assim. Então, essas ferramentas são bem... Então, são as duas coisas, é você conhecer os bancos de dados que estão à disposição e são públicos, gratuitos, e tem que ser públicos mesmo, a informação tem que ser aberta. Aprender a usá-los, porque alguns são bem difíceis de usar, são meio chatos, mas depois que você aprende, você voa neles. E aí saber, né, onde empregá-los, seja no Excel ou alguma outra ferramenta, e ficar testando hipóteses. Um trabalhinho, às vezes, meio de formiguinha, assim, né, um trabalho braçal. Eu particularmente gosto, assim, é um trabalho braçal, mas depois você acaba chegando a um resultado assim que ninguém chegou, porque ninguém se deu ao trabalho de fazer isso. Ninguém foi atrás. Né? A matéria pronta está ali na tua frente, às vezes no release. É o mais fácil, né? Então você vai atrás, você eventualmente vai ser recompensado por isso, conseguir um dado que ninguém tem. E o melhor dessa questão de dados, eu até ia esquecer de falar, você deixa de depender da ajuda do assessor de imprensa, do órgão público, por exemplo, que muitas vezes ele não tem tempo para te atender, ou ele não tem saco para te atender, ou ele não sabe, ele não domina aquele sistema que está lá, ele tem que pedir para um técnico, e aí esse técnico tem mais o que fazer também, ele não tem só que atender a imprensa, embora isso seja um certo dever no setor público, né, de prestar informações, mas enfim. E aí você faz o pedido, aí eles te mandam no fim da tarde, no outro dia, ou não mandam nunca. Então eu acho que eu passei a investir muito nisso, por essa agilidade e para não depender de ninguém além da internet, além do acesso à internet. Isso é o mais importante, é o mais bacana, assim. Você conseguir fazer matérias, a partir dos dados você pode entrevistar pessoas, contar histórias, mas assim, você ter os dados, você ter informação na sua mão, você não tem que depender da ajuda de ninguém. Eu acho que isso é o mais interessante. Legal, a professora Criseli está vibrando aqui com as suas respostas. Imagino que você vai ser convidado a colaborar novamente com o curso, talvez num formato de oficina. O Fernando foi meu colega na Gazeta durante bastante tempo e realmente tem um conhecimento impressionante e uma capacidade didática também bastante elevada para trabalhar com jornalismo de dados. Então, agradeço ao Fernando pela apresentação. Legal. Obrigado a todos por ficarem aqui.